Você sabia que a filha do Silvio Santos, Patrícia Bravanel, foi sequestrada? Bom, hoje eu vou contar pra vocês essa história que aconteceu há muito tempo atrás, mas que provavelmente você não sabe com detalhes. Ou pelo menos já ouviu falar sobre isso. Antes de eu contar detalhadamente essa história pra vocês, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, dar o seu like, porque ajuda muito, ativar o sininho das notificações para sempre estar recebendo vídeos novos. Sempre tem aqui vídeos longos, toda semana, terça e quinta, e todos os dias da semana também tem shorts, os vídeos curtos, pelo menos 2 por dia. Não se esqueça também de deixar aqui nos comentários ideias de vídeos que vocês gostariam que eu trouxesse aqui para vocês, falar detalhadamente sobre o assunto e tudo mais. Eu gosto sempre de estar dando uma olhada nos comentários para sempre estar por dentro de tudo que vocês estão pensando. Então, vamos para o vídeo. Patrícia Bravanel, filha de Silvio Santos, foi sequestrada no dia 20 de agosto do ano de 2001, na cidade de São Paulo, ali que os dois moravam, tanto a família, Patrícia, Silvio Santos e as irmãs e a mãe também. Nessa história, vocês vão ouvir falar sobre 4 sequestradores: Fernando Dutra, Esdras Dutra, que é irmão, Jennifer e Marcelo Batista. Esses foram então os 4 sequestradores de Patrícia. E eles então desejavam ali um resgate de mais ou menos 2 milhões de reais. O Silvio Santos ali teria que embolsar mais ou menos 2 milhões de reais para ter a sua filha de volta segura. Na época, a Patrícia Bravanel tinha ali os seus 23 anos de idade apenas. Então ela era bem jovem. Patrícia então ali estava se preparando para ir para a faculdade, normalmente, como ela fazia todos os dias, quando um grupo do nada surpreendeu ela e levou ela contra a vontade. Um dos sequestradores, ele foi convencido então pelo irmão a largar o emprego que ele tinha e investir ali nesse plano criminoso que renderia milhões e milhões de reais. E na época, gente, 2 milhões de reais era muito dinheiro, muito mais do que hoje ainda, que já é muito dinheiro. Eles então decidiram ali fazer o sequestro e compraram roupas de carteiros. Ao chegar ali na mansão, eles queriam fazer uma entrega. O José, então, que trabalhava ali na portaria do condomínio, abriu a janela ali de onde ele ficava para receber então essa encomenda que seria para o Silvio Santos. Porém, logo ali o porteiro foi ameaçado, foi colocada uma arma na cabeça dele e ele teve que se render. E ele disse: "Não deu tempo de reagir. Na hora eu só pensei em não morrer." E, gente, é lógico, né? Se alguém aponta a arma na sua cabeça, a primeira coisa que você faz é entregar tudo que você tem, é fazer o que eles pedem, porque não tem o que fazer. Eles, então, estavam armados com pistolas, fuzil, e eles escondiam os rostos deles com máscaras, então não dava pra ver quem eles eram. E renderam ali todos os funcionários que haviam na casa. E levaram ali a Patrícia Bravanel dentro do carro. E o carro que eles sequestraram a Patrícia Bravanel era um Volkswagen Passat azul de um ano de 2000. O Silvio Santos, é claro, foi informado então que a sua filha Patrícia teria sido sequestrada. Porém, na hora ali que ela foi sequestrada, ele estava em um flat na mesma cidade de São Paulo. E ele foi avisado ali que a filha tinha sido sequestrada através da esposa Isis Abravanel. E ele então foi avisado ali pela Iris Abravanel, a sua esposa na época, que a sua filha tinha sido sequestrada. Porém, ele estava ali em um processo de separação com a Iris na época, fazia mais ou menos um mês. O Silvio, então, automaticamente ligou para a segurança ali do estado, para o secretário de segurança, que se chamava ali Marco Vinícius, para pedir ajuda, né, porque a sua filha tinha sido sequestrada. Imediatamente ali o secretário de segurança ligou para a polícia e para um delegado chamado Wagner. Tudo isso para o anti-sequestro, né, era uma polícia ali de anti-sequestro, uma delegacia, digamos assim. Aí você se pergunta quantos dias a Patrícia ficou sequestrada? Bom, ela ficou mais ou menos 8 dias ali pelas mãos dos sequestradores. Porém, mesmo tendo sido levada ali contra a vontade, ela não reclamou em momento nenhum sobre eles. A Patrícia ainda afirma ter sido chamada de princesa pelos sequestradores, recebido pipoca, tudo do bom e do melhor e ainda ter rezado com eles. Vocês têm noção disso? Eu não tenho. Ela disse que teve conversas amigáveis com eles e que eram pessoas boas. Eles apenas estavam ali assolados pela desigualdade social. Sim. Ela foi sequestrada e falou isso. E ainda pediu para todo mundo que os sequestradores não fossem punidos pelos que fizeram. Gente, eu não consigo imaginar isso. Eu não consigo, desculpa. Como assim? Após ali a sua liberação pelos sequestradores, ela deu uma entrevista da sacada de sua janela, que ela estava do lado do pai dela, Silvio Santos. E esse cenário ali foi icônico pro Brasil inteiro, todo mundo lembra dessa cena
em 2001. E nessa coletiva de imprensa, a Patrícia disse exatamente essas palavras que eu vou falar pra vocês. O que tem que ser punido é o sistema de corrupção, porque o povo brasileiro é um povo bom. E falou isso rindo, normal, como se nada tivesse acontecido, como se ela tivesse passado férias em Maldivas. Nesse mesmo momento ali que ela estava na imprensa, ela pediu para que os sequestradores não fossem presos. Sim, ela pediu isso. E muitos afirmaram ali que a Patrícia estava ali com a síndrome de Estocolmo, que é uma questão psicológica ali que acontece com muitas pessoas que são sequestradas e sentem emoções intensas ali com os sequestradores. E acabam criando um laço de afeto com os criminosos. Então isso foi muito debatido na época. E a Patrícia, ela afirma em todas as entrevistas que ela deu na época que ela foi muito bem tratada por eles. E diz ainda que perdoa eles porque ela é uma moça cristã. E ela ainda afirma que meses antes dela ser sequestrada, ela teve um sonho com um tanque de tubarões. E ela entrava nesse tanque e ela ficava muito tranquila, sem medo do que poderia acontecer, dos riscos ali. E no dia que ela foi levada para o seu cativeiro, 2 criminosos eram identificados como Tubarão 1 e Tubarão 2. E a Patrícia disse que quando ela ouviu isso, a primeira coisa que ela lembrou foi do sonho que ela teve. E entendeu simplesmente que era um sinal divino. E ela disse então que ela permaneceu em paz ali com tudo o que estava acontecendo ao longo ali desses 8 dias que ela ficou desaparecida. Então imagina a imprensa na época, né? 8 dias, Patrícia Bravanel desaparecida. Após ali então de combinar o resgate, o Silvio ele entrega o dinheiro por meio de um cara chamado Guilherme e os criminosos entregam a Patrícia para ele. Porém, não para por aí. Lembra lá do Fernando Dutra que eu falei pra vocês lá no início, que era um sequestrador? Ele foi encontrado pela polícia escondido em um flat, com armas de mais ou menos ali 400 mil reais em espécie. Só pra vocês terem uma ideia. A polícia então ali tentou entrar no flat para prender ele, porém houve uma troca de tiroteio ali, de tiros, e o sequestrante conseguiu atingir 2 policiais. Não só atingiu, como matou 2 policiais. Porém, Fernando foi baleado por outro policial. Porém, mesmo assim sendo baleado e machucado, ele conseguiu fugir. Ele então desceu rapidamente do prédio, deixando um rastro enorme de sangue, porque ele tinha sido baleado. Fugiu em um carro e foi coisa assim de filme mesmo. E ele foi trocando de veículos ali pela cidade para não ser pego pela polícia. E para finalizar ali todas as surpresas que vocês podem imaginar, aonde será que ele foi se refugiar? Vou deixar um minutinho de silêncio aí para vocês terem uma ideia. Sim, em um terreno abandonado do lado da casa de Silvio Santos. Muito inteligente, né? Ele dormiu então ali nesse terreno abandonado, porém no outro dia ele foi até a casa do Silvio Santos e desligou a energia de toda a casa. Pulou a cerca elétrica e fez todos da casa de refém. Durante ali, né, o ataque, ele permitiu que todas as mulheres fugissem. Foram exatamente 7 horas de tensão de Silvio Santos e de sua família. O Silvio Santos teve uma pistola apontada para sua cabeça e o Fernando exigia a presença de um governante, o governador de São Paulo na época, que era quem? Geraldo Alckmin. O sequestrador então afirmou que o Silvio Santos permaneceu calmo durante todo esse tempo, essas 7 horas. Até a chegada ali da polícia e conversou sobre diversos assuntos com o próprio sequestrador, desde família até de novelas. Gente, o Silvio Santos tá de brincadeira, né? Não tem medo, acho que, de perder a vida, não. O Fernando ainda disse que o Silvio Santos chegou a oferecer para ele advogados e o emprego quando ele saísse ali da cadeia. Generoso é pouco para esse homem. Então a polícia ali passou a cercar a casa do Silvio Santos, chegando até a levar ali a irmã do sequestrador para tentar convencer ele a largar o Silvio Santos ali e não ficar apontando a arma pra cara dele, né? E foi aí que Fernando Dutra se entregou para a polícia. Aí você se pergunta o que aconteceu com os 4 sequestradores de Patrícia Bravanel. Bom, o Fernando, né, como eu contei pra vocês, que foi o principal sequestrador ali de Patrícia, foi preso e foi morto 23 dias depois da sua prisão. O ML ali detectou que ele foi torturado durante 10 dias, morrendo ali de pneumonia por conta de uma infecção, porque ele tinha uma ferida nas costas, então isso causou a morte dele. E aponta ali que ele foi torturado por pessoas ali, por agentes penitenciários. Então o Matheus, que era o diretor da prisão que ele estava, fez com que os agentes penitenciários ali fossem presos. E foram condenados a mais ou menos 9 anos de cadeia por conta da morte de Fernando. Porém, eles recorreram e foram absolvidos em primeira instância. Esdras, o irmão de Fernando, foi condenado a mais ou menos 19 anos de cadeia. E em 2015 ele foi a regime aberto. A pena ali foi concluída
e ele vive hoje normalmente em Cotia. O Marcelo Batista foi preso novamente no ano lá de 2010 por ser pego com drogas. Já a Jennifer foi presa e condenada durante 15 anos, com a sua amiga Tatiana ali que ajudou ela na hora do cativeiro. E não se sabe o paradeiro dela atualmente. Esse sequestro, gente, marcou o Brasil. E até hoje esse assunto permanece muito forte porque todo mundo lembra disso, principalmente quem estava ali no ano de 2001. Eu nem era nascida na época, por exemplo, mas eu já ouvi muito falar sobre essa história, não detalhadamente, então eu fui pesquisar mais e eu fiquei chocada porque não pensei que foi tudo isso. E eles comentam até hoje esse medo que a família passou sobre tudo isso, que todos passaram, né? Porque foram 8 dias ali de angústia, que a filha não voltava mais, estava sequestrada, e também depois o Silvio Santos, né, foi apontada uma arma pra ele. Então, assim, bizarro. Mas se você gostou desse vídeo, deixa o seu like que ajuda muito, se inscreve no canal também, ativa o sininho das notificações pra sempre estar recebendo vídeos novos aqui do canal. Lembrando, toda terça e quinta tem vídeos longos novos aqui e todos os dias tem shorts, pelo menos 2 ali por dia. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e um beijo até o próximo vídeo. Tchau!